Boa noite, irmãos, ou melhor, bom dia. Eu estou pensando em boa noite porque a partir das 19 horas tem pessoas em casa que vão participar do culto e já dei boa noite, mas bom dia para todos. E com alegria nós nos encontramos na presença de Deus. Essa deve ser a nossa maior alegria. É bom a gente poder enxergar a gente, né? É bom podermos estar nesse ambiente, poder vermos os irmãos também com a mesma vontade e disposição de adorar e buscar a Deus. Isso faz bem para nós. Mas antes de nos alegrarmos porque estamos na presença uns dos outros, nossa alegria está porque estamos na presença de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que, através de Jesus, de sua morte e ressurreição, nos deu livre acesso a Ele. Jesus é essa ponte que nos liga a Deus. E essa é a nossa maior alegria. E queremos expressar essa alegria hoje. E nós somos chamados a expressar essa alegria todos os dias, até mesmo quando nós passamos por épocas difíceis, tempos difíceis em nossas vidas. Eu quero saudá-los com uma palavra que é do Salmo 62, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Ele é a salvação. E para mim, a parte que destaca aos meus olhos é somente Ele é a rocha que me salva. Nós sofremos tentações de confiar em muitas coisas. Nós confiamos em homens, nós confiamos na família, nós confiamos em conselhos, e muitas coisas nos ajudam, com certeza. E nessa época em que nós vivemos, nós confiamos na vacina, nós confiamos na máscara, nós confiamos no álcool em gel, nós confiamos no distanciamento, e são dignos de confiança. Mas acima de tudo, a nossa confiança deve estar em Deus. Acima de qualquer coisa, nós temos que reconhecer que é o Senhor que é a nossa rocha, que nos salva. Ele é a torre que nos traz realmente segurança. E Ele nos revela meios, né, como esses que foram mencionados, e que a gente pode dizer, não, isso aqui é de Deus, e vou fazer isso aqui, e é seguro, é provado. Sim, o conselho é bom, o conselho está de acordo com a palavra de Deus, então vou fazer, sim. Mas se nós não confiarmos em Deus, a palavra também ensina isso, que se não é o Senhor o construtor da casa, se não é Ele que dirige a nossa vida e nós colocamos tudo nas mãos dEle, então é em vão o nosso trabalho, é em vão o que fazemos, é em vão confiar em nós, uns nos outros, em equipamentos, na inteligência, tudo em vão, se o Senhor não estiver à frente. O convite para hoje, que a palavra faz a todos, e a mim também, é nós colocarmos toda a nossa confiança em Deus e reconhecermos que Ele é de fato a nossa torre segura. Ele é a rocha que nos dá realmente salvação. E nós expressarmos o nosso louvor a Ele, a nossa confiança, e nós, quando tivermos a oportunidade de falarmos disso para as pessoas, começar com a nossa casa, começar com os filhos, com os netos, mas com as outras pessoas que pudermos, nós também a compartilharmos. Deus é seguro, Deus é rocha que nos salva, Deus é castelo forte para todos aqueles que se refugiam nele. Amém. Vamos nos colocar em oração diante de Deus, como nós estamos. Pai querido, nós chegamos na Tua presença gratos por esta manhã.
por podermos estar nessa tua casa, com todo o cuidado, Senhor, que é necessário nos dias que estamos vivendo. Mas já é uma alegria estarmos juntos, podermos nos enxergar e juntos expressarmos nosso louvor, a nossa adoração a Ti, porque Tu, Senhor, realmente és o único que é a rocha que pode nos salvar, o único que é o castelo que nos traz segurança, a torre que nos traz segurança, o único que pode nos trazer real descanso, em que nós confiamos, Senhor. Por isso estamos aqui, ó Deus. Até aqui Tu tens nos ajudado, até aqui Tu tens nos abençoado, tens nos segurado, tens nos conduzido com mãos fortes e bondosas. Obrigado, Senhor, por isso, por todo o bem que Tu tens feito a nós, a nossa casa, a família, as lutas que temos vencido, ó Deus, e com certeza são muitas lutas. Te agradecemos por tudo, Senhor, que Tu tens feito, e aqui nesta manhã nós queremos juntos ouvir a Tua voz, ouvir Tua palavra. A uma só voz, Senhor, queremos reconhecer que Tu és grande e maravilhoso, e que Tu não estás longe. Nós somos um povo abençoado, porque podemos Te ter perto de nós. Por isso, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos nesse momento. Sabemos que temos erros, falhas, temos pecados, ó Deus, e tudo queremos entregar a Ti, pedindo perdão, Senhor, pedindo que Tu estendas a Tua misericórdia e graça sobre nós, da mesma forma como a cada novo dia o sol se levanta sobre esta terra. Tem misericórdia, perdoa os nossos pecados e nos purifica, Senhor, de toda a maldade. Limpa as nossas mãos, Senhor, para que possamos ofertar a Ti mãos limpas, um coração puro, para assim, ó Deus, nós estarmos preparados para entoar a Ti um perfeito louvor. Esteja Tu conosco, Senhor, nesse tempo de culto. Abençoa, Senhor, nós que estamos aqui, abençoa aqueles que estão em casa, Senhor, e que da sua casa vão Te buscar de todo o coração, Senhor. Assim nós nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês podem ficar à vontade para louvar a Deus, se em pé, se sentado, da maneira como vocês ficam melhor. E talvez todos já saibam, né? Nós, há poucos dias atrás, perdemos alguém importante para essa comunidade. O pastor Osiel, e ele está com Deus, todos nós temos essa certeza. Ele passou aqui no momento que Deus quis, Deus usou ele também como um instrumento para compartilhar o Evangelho com vocês. Talvez alguns não chegaram a conhecer, mas ele marcou, e com certeza essa comunidade está hoje nesse momento, nesse tempo, e tem essa caminhada de fé também porque ele fez a parte dele. Ele cumpriu a corrida que Deus propôs para ele também aqui nesse lugar. E vamos expressar a Deus nosso louvor, um louvor de confiança a Deus, cantando uma canção que é dele, do pastor Osiel. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez a terra e fez o céu. O meu socorro vem de Deus, que fez a terra e o céu. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo
os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Deus, que fez a terra e fez o céu. O meu socorro vem de Deus, que fez a terra e o céu. Em ti, coloco a minha confiança em ti. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tenho esperança, tenho futuro, dádivas do Senhor, nisso eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tua palavra é vida e poder para nos libertar. Eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. 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 Tu és meu refúgio. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Deus amado, tu és tremendo e o teu amor é imenso por nós. Um amor tão grande que muitas vezes nós não conseguimos entender, Senhor, porque temos a tendência a comparar com o nosso amor, e o nosso amor é pequeno, o nosso amor é volátil, o nosso amor vem e vai, mas tu não, Senhor. Tu és tão firme quanto uma rocha e o teu amor não muda por nós, e nós te louvamos por isso, Deus. Estamos aqui porque tu tens demonstrado, Senhor, de forma prática esse cuidado, esse amor por nós. E nós agora, Senhor, queremos ouvir o que tu, Deus maravilhoso, Deus de amor, tem a nos dizer. Edifica, Senhor, nossas vidas através da tua palavra. Enche-nos de esperança através da tua palavra, Senhor. Transforma-nos por meio da tua palavra. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem ficar à vontade para sentar. Semana passada nós celebramos uma semana muito especial, né? Lembramos da semana da morte e da ressurreição de Jesus. Ainda bem que não é só mensagem de morte, né? Ele morreu, mas ressuscitou. Ele venceu o pecado e venceu também a morte, ao morrer sem pecado e ressuscitar pelo próprio poder, pelo poder do Pai que age nele, o poder criador que está no Senhor Jesus. Ninguém tirou ele da morte, como Jesus fez, né? Ele mesmo levantou pessoas da morte. E o caso que mais chamou a atenção foi do Lázaro. Muita gente conhecia Lázaro e estava consolando as irmãs de Lázaro que choravam, né, pela perda do irmão. E aí Jesus, no meio de aquele monte de gente, diz: Lázaro, vem para fora, e sai da tumba. Ninguém disse para Jesus: vem para fora. Mas ele mesmo, pelo seu poder e pela sua autoridade, ele veio. Ele deixou para trás a morte e voltou à vida. Ele venceu, mostrou totalmente, sem nenhuma dúvida, que ele é todo-poderoso. E essa é a maior mensagem de esperança que podemos carregar. Nós que cremos, que conhecemos a palavra, que buscamos um relacionamento sincero com Deus, essa é a mensagem de esperança para nós. Jesus disse, e assim está registrado em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições. Uma afirmação, vocês terão. Todos temos, né? Em alguns momentos da vida uma aflição maior, outras vezes uma aflição menor, outras vezes a gente pode dizer que estamos de paz, estamos de boa, e de repente vem algo, acontece algo e nós nos sentimos de novo aflitos. Mas Jesus disse: vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, não se abalem, eu venci o mundo. Tudo o que pode nos causar mal já foi vencido por Jesus. Tudo que pode nos trazer angústia, sofrimento, aflição,
já foi vencido por Jesus. Se nos apegarmos com o vencedor, a vitória dele também é nossa. É como se numa corrida de 100 metros rasos nós pulássemos nas costas do Bolt e nos tornássemos vencedores com ele. Nós embarcamos com ele e na velocidade dele nós somos levados à vitória. Ninguém tem força para vencer os inimigos desse mundo que tentam nos destruir, que trazem sentimentos ruins, que querem nos matar, roubar, destruir, como diz a palavra. Mas quando nós subimos no colo de Jesus, Ele que conhece o caminho das pedras nos conduz diante de todas as dificuldades a um caminho de vitória. E essa é a mensagem que carregamos. Somos vitoriosos com Jesus. Mas eu gostaria que você pensasse: o que te faz mal hoje, nos últimos dias? O que te causa desânimo? O que te deixa depressivo? O que te deixa angustiado? O que provoca em ti aquela aflição de não ver saída? Está enfrentando um momento difícil e você não enxerga saída. Se não tem nada, não precisa forçar e dizer não e achar alguma coisa para ter. Mas provavelmente alguma coisa você vai lembrar. Essa situação me angustia. Essa situação me causa temor. Talvez você tenha algo para dizer agora. Muitos de nós talvez vão lembrar assim: nesse período de pandemia está sendo assim. Numa média, nós estamos encarando mais situações de aflição do que situações de bem-estar, desde que começou a pandemia. Vivemos mais preocupados do que à vontade em viver nesse mundo. Se antes a gente estava mais ou menos numa média acima de zero, agora talvez está meio próximo a zero, talvez para algumas pessoas abaixo de zero, com a tendência a ter mais sentimentos ruins do que bons, por causa das consequências da pandemia. Eu percebi isso bem claro nessa semana. Numa visita, para algumas pessoas até já compartilhei isso, uma visita que eu fiz, de portão, assim, chegar numa casa para entregar uma lembrancinha do feliz encontro para uma senhora de 92 anos. Alguém do grupo de risco, todo mundo sabe. E aí quando ela saiu da porta, eu me apresentei, ela não me conhecia, né? Me apresentei, aí ela chegou um pouco mais perto, assim, no meio do pátio, e já logo ela desabafou dizendo: eu já disse que se eu não morrer por causa do Covid, eu vou morrer de depressão. Caramba, aquilo foi um choque. Se eu não morrer por causa do Covid, eu vou morrer de depressão, porque ela não sai de casa. E porque os filhos não deixam sair de casa, e os netos não deixam sair de casa, e eu entendo por que não deixam sair de casa. Mas ela também não está tendo uma vida saudável assim. E aí eu fiquei pensando: puxa, quantas pessoas estão também encarando dessa forma, ou vivendo assim. Não pode sair porque quase, né, que alguém trancou e levou a chave e deixou a pessoa em casa. Quase isso. Talvez fosse possível, né, cada um que tenha a sua consciência, né, como agir nessas horas com seus pais, com seus avós. Mas quem sabe seria de dar uma volta em algum lugar, na quadra, dar uma volta em algum lugar, e junto, né, se leva junto, para cuidar da pessoa, para ela não tirar a máscara, para ela não coçar os olhos, para ela não cumprimentar ninguém no impulso. Aí você está junto, mas de repente era de pegar pelo braço e vamos comigo, dar uma caminhada, porque também não é saudável ficar trancado em casa todo esse tempo. Eu me alarmei com a situação de depressão.
quanto as pessoas estão sofrendo nessa hora. Logo após a morte de Jesus, os discípulos passaram por um período de depressão, de medo também, período de angústia. Eles não sabiam direito o que fazer logo após a morte de Jesus, porque toda a esperança deles de uma nova vida, e para o judeu a nova vida não é pessoal, a nova vida ela é comunitária, é social. Quando se espera uma nova vida, uma intervenção de Deus, não é só para mim, é para a minha família e para o meu povo. E toda a esperança deles de uma transformação no povo, na visão deles, dos discípulos de Jesus, tudo aquilo acabou com a morte de Jesus. Jesus morreu, agora o nosso rei, o enviado de Deus para nos governar, para nos dirigir, para nos pastorear, morreu, acabou tudo. Mas Jesus ressuscitou. Mas a gente percebe nos escritos ainda dos evangelhos que mesmo Jesus tendo ressuscitado, eles ainda tinham esse sentimento de, acabou igual. Porque ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou para continuar caminhando conosco. Jesus ressuscitou, mas ele não estava direto com seus discípulos. Ele passou 40 dias, mas esses 40 dias ele não esteve continuamente com seus discípulos, continuando a obra dele, que ele estava fazendo antes. Ele, como a gente vê, no primeiro dia da semana, logo que ele ressuscitou, ele surgiu a uns discípulos que estavam em casa e depois desapareceu. Do jeito que apareceu do nada, eles estando de portas fechadas, ele também desaparece. E só volta a aparecer na semana seguinte. Eles passaram aqueles 7 dias sem Jesus. Igual eles têm aquele sentimento de, acabou. Quem é que vai agora restaurar Israel? Jesus está vivo, sim, o nosso amigo está vivo, mas a obra foi concluída. Terminou. Esse quadro só vai ter uma grande reversão quando o Espírito Santo, prometido por Jesus, o Consolador, que iria guiá-los, é mandado. Então, aí sim, a igreja se renova no seu propósito, no seu objetivo, e aí eles não precisam mais da presença física de Jesus com eles, porque eles têm o Espírito Santo e eles são levados a continuar a obra de Jesus, ao testemunhar das maravilhas de Deus uns aos outros e viver a fé em Deus e a compartilhar isso. Ali sim começa de novo. Mas até então eles viviam numa depressão, num medo também de serem levados à morte, da mesma forma como Jesus, e isso trazia grande angústia para eles. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no texto de Lucas 24. Versículo 13 até o versículo 35. Dos discípulos que estavam caminhando para Emaús. Lucas 24, versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros. Esse mesmo dia é o dia que Jesus ressuscitou. 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles.
Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles, reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Até aqui. Então, logo após a morte de Jesus, os discípulos estão sem propósito. Ele aparece aqui no texto, né, a fala deles, né? Olha, nós esperávamos que ele iria trazer a redenção de Israel, mas já é o terceiro dia, agora não tem mais o que fazer, acabou tudo. E o que a gente percebe é que tudo indica que esses discípulos estavam voltando para casa, voltando para a vida anterior, a vida que eles tinham antes de começar a seguir Jesus. A maioria das pessoas que seguiam Jesus, elas mudaram radicalmente aquilo que faziam. Deixaram suas coisas, deixaram pai e mãe, deixaram o seu trabalho para seguir Jesus. E provavelmente agora que na cabeça dos discípulos tudo acabou, vão fazer o que da vida? Vamos voltar ao que tínhamos antes. Vamos voltar à vida anterior. Vamos voltar a fazer as coisas de antes. E eles estão voltando. E é nessa volta no caminho que Jesus encosta neles. Jesus começa a caminhar com eles. Coisa simples isso, né? Eles estão caminhando, estão conversando, algo muito normal, e Jesus encosta neles. Entra na rotina deles. E eles nem percebem isso, né? Você já parou para imaginar que de repente, em algum momento do dia, você está lá fazendo o seu trabalho, está lavando a louça, no final de semana está cortando a grama, nada demais, nada de especial, uma caminhada com o seu cachorro, de tardezinha, nada demais. E de repente você sente a presença do Espírito Santo junto, como se Jesus também encostasse contigo naquele momento. E aí você para pensar, lembra da palavra de Deus, lembra de algo que aconteceu, que você ouviu, e aquilo volta a fazer sentido para a tua vida, e você chega em casa ou termina aquela tarefa satisfeito, feliz, não só pela tarefa concluída em si, mas porque você sentiu que Deus falou contigo. Se nunca percebeu algo assim, abre os olhos nas tarefas mais simples. Provavelmente Jesus está junto. Provavelmente.
está caminhando junto, está fazendo o trabalho junto contigo naquela hora, está ali te ouvindo, está ali falando contigo. Da mesma forma como Jesus encostou nesses discípulos, sem xingá-los, sem repreendê-los, caminhando junto, mas o que vocês estão conversando? Fala para mim, conta para mim, ora para mim. Me diz aí o que é. O espanto deles, né? Tu és o único que passou em Jerusalém e não sabe do que aconteceu. Aí Jesus estimula mais, mas o que aconteceu, né? Fala mais sobre isso. Coloca para fora o que está dentro do coração de vocês, e eles começam a falar o que aconteceu, a tristeza toda que eles estavam carregando. O que Jesus faz logo em seguida é expor a palavra, expor as profecias, é falar do que está prometido que iria acontecer, aquilo que iria acontecer na vida do Messias, e que parece que esses discípulos haviam esquecido. O que Jesus faz é ajudar esses dois homens a olharem para a Escritura Sagrada. Como eles não tinham ela para ler, Jesus conta as histórias que eles sabiam porque eram contadas. Lembra que foi dito assim? Lembra disso que Moisés fez? Lembra disso que o profeta falou? Também está escrito assim, por tal profeta. Faz esses homens olharem para a Escritura e ver olhando para a Escritura, consegue ajudá-los a perceber que Deus está conduzindo o presente momento deles. Aquele momento que eles estavam perdendo as forças, perdendo as esperanças, porque estavam achando que tudo tinha terminado, como se Deus não estivesse no controle. E Jesus faz, olha para a palavra, olha para a Escritura, Deus já tem tudo programado, já estava assim lá, escrito no Antigo Testamento, na Bíblia. O que está acontecendo agora continua nas mãos do Senhor. Jesus estimula a fé desses homens, fazendo-os lembrar da palavra. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Mais precisamente, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé chega ao nosso coração quando nós ouvimos a mensagem, e a mensagem não é qualquer mensagem, a mensagem da palavra de Cristo, da palavra de Deus. Ela produz fé em nós, porque fé é certeza e convicção de coisas que nós não vemos, de coisas que nós esperamos, mas não algo que eu crio na minha mente, mas é uma certeza a partir do que Deus disse, uma certeza a partir daquilo que o Criador nos diz. E isso é fé. Então, uma pessoa que não ouve a mensagem, não lê a palavra e diz que tem fé, provavelmente não é uma fé em Deus. Ela tem fé no homem, tem fé nela, tem fé no pensamento positivo, mas não fé em Deus. Porque nós só podemos ter fé em Deus se nós lemos a respeito de Deus, ouvimos a respeito de Deus. E ter fé em Deus é seguro, porque Deus é o mesmo, Deus não engana ninguém, o que Ele fala, Ele cumpre, então fé em Deus é o melhor. Agora, fé no pensamento positivo não dá certo. Por uma coincidência pode dar certo. Fé nas pessoas é perigoso, as pessoas enganam até sem querer, não que sempre vão querer enganar ou vão estar enganados, mas a gente pode se decepcionar muito. Fé em nós mesmos, a gente pode também ficar de queixo no chão, né? Quando vê a gente não consegue fazer aquilo que achava que conseguia, e por aí vai.
mas fé em Deus, nós estamos bem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, fala sobre lembrar, trazer à memória o que traz esperança. Lamentações 3, 21. Essas são lamentações de Jeremias, do profeta Jeremias. E ele fala assim, depois de trazer no capítulo 3 uma lamentação por tantas coisas difíceis, ele viu aflição e não sei o que mais, um monte de coisa ruim que ele está vivendo, que ele está percebendo. Ele diz assim no versículo 21, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, é por suas misericórdias inesgotáveis. Renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ele começa a lembrar o que traz esperança, porque ele olha para aquilo que ele está vivendo e para aquilo que o mundo ao seu redor está experimentando, e ele diz, que é isso, meu Deus? Para onde nós vamos? O que vai ser de nós, meu Deus? Mas aí ele começa a lembrar, mas Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Aos meus olhos está tudo ruim, mas eu confio em Deus. E Ele traz à memória o que traz esperança, o que ajuda a encarar os dias com outro ânimo, com coragem. Salmo 77, versículo 11 e o versículo 12. Salmo 77, 11 e 12. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Tem momentos que nós temos que recordar o que já foi feito, temos que lembrar do que Deus já fez entre nós. Temos que fazer esse esforço de voltar à Escritura e de olhar, não, mas Deus é assim, Deus é amor, Ele sempre agiu com amor, Deus é misericórdia, Ele muitas vezes Ele exerceu misericórdia no seu povo, e quem buscou em Deus teve misericórdia. Olhar para a palavra e dizer, mas Deus Ele é poderoso, Ele é o Criador, e Jesus mostrou isso, que Ele tem o poder sobre doença, Ele tem poder sobre as forças da natureza, Ele tem poder sobre os espíritos imundos do inferno, Ele tem poder sobre tudo. E aí voltamos para a questão que nós lembramos no domingo passado, Ele tem poder inclusive sobre a morte, que para nós é algo que é o fim. Aos olhos humanos é o fim, mas aos olhos de Deus, que enxerga tudo de uma altura bem considerável, Ele diz, não é o fim, é só um muro, depois dali tem mais a eternidade. É um momento de transição, é um momento de passar para a vida eterna com Deus, ao lado de Deus. Para nós parece o fim, para Deus não. Nesse momento em que vivemos, hoje, eu comecei perguntando o que te traz aflição, agora eu quero perguntar para você, o que te traz esperança? Em vez de focarmos no que traz aflição, vamos focar no que traz esperança. O que você já experimentou da sua caminhada com Deus, que provoca em ti esperança? Da mesma forma como Jeremias, que diz, eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança. Vou trazer à memória, vou trazer à mente o que traz esperança. O que você sabe que pode trazer esperança para você?
E eu quero te dizer que a maior fonte de esperança é a palavra de Deus. A fonte de fé e esperança é a palavra de Deus. Algumas vezes eu já falei, eu vou repetir. Leia a Bíblia. Lá na saída, em cima da mesinha, tem um plano de leitura. Toda a Bíblia, todo ano. Ah, mas a gente já está quase que na metade de abril. Não tem importância. Começa da metade de abril mesmo. Não precisa sempre começar uma leitura bíblica a partir de 1º de janeiro e tem que ser de Gênesis capítulo 1. Começa onde está. Isso aqui é só para ter uma base. Se quiser ler os evangelhos primeiro, não tem problema, mas leia a Bíblia para se fortalecer na fé, se fortalecer em Deus, fortalecer-se na vida. E o Senhor vai te abençoar, vai te conduzir. Ainda que passemos por tribulações, nós vamos experimentar aquilo que Jesus diz: tenham ânimo, eu venci. Você é um vencedor. Ah, mas eu acho que não sou. Então leia a Bíblia e você vai perceber isso, que você está andando com o vencedor e Ele te faz vencedor também. Que o Senhor nos encha da palavra dEle, que o Senhor nos encha de fé e esperança. Amém. Irmãos, vamos cantar a Deus, vamos louvar mais uma canção e expressar assim a nossa gratidão, expressar a nossa adoração, a nossa confiança naquele que é o único verdadeiro, o único digno em nossas vidas. Mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti.
sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Teu amor me guiará até o fim. Vamos nos colocar em pé diante do Senhor, em oração. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos mostra que somos vencedores em Cristo Jesus, que venceu o mundo e tudo aquilo neste mundo que pode nos provocar uma vida inferior, Senhor, uma vida de sofrimento, de angústia, de lamentos, de dores. O Senhor Jesus é vitorioso e pela fé nós somos também. Obrigado, ó Deus, porque o que Tu tens para nós são coisas grandiosas. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós não lembramos daquilo que nos traz esperança, não lembramos da Tua palavra, enfraquecemos na leitura bíblica, no estudo da Tua palavra, no conhecimento do Teu agir. Por meio do Teu Espírito, Senhor, coloca dentro de nós um fogo ardente, um fogo que queima por conhecer mais a Tua palavra, Senhor. A mensagem da palavra de Cristo, a mensagem que nos traz fé e esperança, que pode produzir em nós um viver melhor, ó Deus. Clamamos por isso, ó Deus. Oramos, ó Senhor, nesse tempo de Covid, de preocupações, ó Senhor, para que Tu tenha misericórdia da nossa geração, do nosso tempo. Tantas pessoas que estão perdendo a vida, Senhor, tantas pessoas que todos os dias estão sendo contaminadas. Tem misericórdia, Senhor, protege a todos nós, protege os Teus filhos amados, Senhor, Tuas filhas que confiam em Ti de todo o coração. Dá-nos saúde, dá-nos vigor, Senhor, nos mantenha firmes e fortes para servir a Ti nesse mundo, para realizarmos o trabalho que o Senhor nos colocou para realizar, para cuidarmos uns dos outros, para servirmos uns aos outros. E se tivermos que passar, Senhor, pela doença, ajuda-nos a passarmos bem, passarmos tranquilos, ó Deus, recebendo a força que vem de Ti. Oramos, Senhor, em favor dos médicos e enfermeiros que trabalham, Senhor, na linha de frente contra essa situação. Fortaleça-os, mantenha-os vigorosos no corpo, mas também em seu espírito, em sua mente, Senhor, para que eles não venham se deprimir e se angustiar diante de tanto sofrimento. Oramos por aqueles que precisam sair de casa para trabalhar. Protege, Senhor, livra do mal, do perigo. Mas oramos por aqueles que ficam em casa e nunca saem, Senhor. E a grande maioria das pessoas que estão assim em casa são pessoas de muita idade, que estão ficando depressivos por causa disso, Senhor. Por meio do Teu Espírito Santo, Pai, enche o coração dessas pessoas, desses idosos, da Tua presença, Senhor, da Tua palavra. Enche de fé e de esperança, de um novo ânimo que se renova a cada dia, a cada manhã, Senhor, para que essas pessoas possam
viver e experimentar a vida completa em Cristo Jesus e não venham a se abater, nem por causa do vírus, nem por causa também de depressão e ansiedade. Cuida, Senhor. Oramos pelas pessoas enlutadas, por aqueles, ó Deus, que experimentam a dor do luto e que por causa da pandemia não tiveram nem a chance de velar adequadamente aqueles que partiram, Senhor. Cuida, Senhor, desses que sofrem. Nos colocamos em Tuas mãos, ó Deus. Rogamos Tua proteção sobre nossa casa e família, sobre o nosso trabalho, o nosso dia a dia. E, Senhor, cheios de confiança em Ti, nós Te louvamos, nós Te adoramos, em espírito e em verdade, todos os dias, ó Senhor, porque Tu tens demonstrado que Tu és grande e digno de confiança. Nós pertencemos a Ti, Senhor, e sabemos que grandes coisas Tu farás em nosso favor, não porque merecemos, mas porque Tu és um Deus de amor, de graça e misericórdia. Se Tu conosco, Senhor, nós entregamos nossa vida aos Teus cuidados e juntos, como Teus filhos e filhas, oramos a oração perfeita que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos receber a bênção de Deus sobre nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim vos abençoe o Senhor Deus, que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que possamos nós ir em paz e servir ao Senhor com alegria e com disposição, hoje e sempre. Amém.